Você sabia que grandes empresas têm equipes e consultores para prever o futuro? Não, eu não estou falando de vidência, eu estou falando de foresight, que é o tema do episódio de hoje. Olá, pessoal, eu sou Caio Correia e está começando o Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Pandemia de Covid-19, guerra na Ucrânia e na Palestina, algumas mudanças que afetam o planeta e o mundo dos negócios acontecem sem aviso. Mas outros eventos e tendências são sim previsíveis. E para se preparar para essas mudanças, cada vez mais organizações apostam no Foresight, uma metodologia para a construção de cenários futuros. Quem nos explica melhor o assunto é Paulo Robilotti, coordenador do Master em Foresight Estratégico Design de Futuros da ESPM, e Juliana Tranjan, aluno do Paulo e líder de pesquisa estratégica do Hat Studio. Antes de iniciar o bate-papo, eu vou apresentar o cenário da gravação de hoje. Nós estamos na Ludoteca da ESPM Tech, um ambiente de descompressão em que os estudantes têm a oportunidade de explorar novas formas de aprender por meio de jogos físicos e digitais. Paulo, Juliana, sejam muito bem-vindos ao Lifelong Cast. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você, Obrigado é um pelo prazer. convite. Paulo, vamos começar então com um overview sobre o assunto que a gente vai discutir hoje, né? Então, o que é o Foresight e como que essa estratégia ela pode ajudar as empresas? Há realmente uma possibilidade da gente prever um pouquinho o futuro? Na verdade, quando a gente vai na raiz da palavra foresight, né, tem a ver menos com previsão e mais com antecipação. Sim. E esses conceitos são bem distintos quando a gente está tentando lidar com o futuro. Porque são maneiras distintas de se apropriar do futuro. Quem faz previsão está olhando um conjunto de dados, está enxergando um padrão nesses dados e, por uma lei tendencial, eventos, comportamentos devem continuar ocorrendo da forma como eles estavam ocorrendo no passado. Sim. Então, a gente tem uma série de... As empresas trabalham, né, num cenário mais curto com previsão. Então, elas têm um planejamento estratégico para os 2 anos seguintes, e à medida em que elas vão incorporando os números, os resultados mensais de suas atividades, bem, isso vai mudando totalmente a forma como ela vai calibrando, não é? Porque a gente tem um olhar assim fino para o que está acontecendo agora e a gente está tentando controlar ao máximo isso aí, porque a gente também tem mais dados que permita ter uma assertividade maior para fazer isso. O Foresight não lida com isso, né? Então, o Forecast, por exemplo, a gente está lidando com previsão da inflação desse ano, previsão do meu lucro esse ano, levando em consideração esse ambiente que a gente já está, né? Pois bem, o Foresight, ele está tentando antecipar alguma coisa que nunca aconteceu, né? Ou que acontece com uma regularidade que pode pegar a gente de surpresa. Por exemplo, este evento que aconteceu agora no Rio Grande do Sul. Sim. Né? Será que técnicas de Foresight não poderiam ter antecipado isso aí? Então, a gente não está falando, quando a gente fala de Foresight, de precisão. A gente está trabalhando com possibilidades. E diante dessas possibilidades, a gente consegue construir cenários e criar estratégias para a gente se posicionar. Então, o objetivo maior, ou o maior trunfo que a gente pode ter corporativamente falando com uma empresa no uso do Foresight é essa capacidade de, diante de um evento disruptivo, você ter uma ferramenta ali consolidada que permita você ter um raio de ação rápido, né? E o mundo está demandando esta competência das empresas hoje em dia, né? A forma como os negócios estão sendo operados dos anos 70 para cá estão exigindo o cenário muda radicalmente, né? A gente tem 2 guerras nesse momento, a gente teve o Brexit recentemente, a gente teve uma maior crise financeira desse país, a gente teve uma crise econômica nesse país que não estava no radar da forma como, da magnitude que teve em 2014, 15. A gente teve uma pandemia que assolou o mundo. Então, assim, é muita coisa acontecendo, demandando do mundo corporativo novas ferramentas também. Exatamente.
Eu acho, para acrescentar aqui no ponto do Paulo, uma coisa muito legal também é que também vai da escala da empresa, né? E isso que o Paulo falou, acho que funciona para qualquer tipo de empresa. Você vai desde empresas menores até gigantescas corporações. Essa preparação para o futuro, né? Você vê pequenos negócios, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que perderam tudo, né? E às vezes um foresight numa escala pequena e numa escala grande traz um outro ponto que é tirar de uma postura passiva, né? Deixar o futuro chegar e colocar as empresas numa posição de ataque, vamos dizer assim, né? Como que elas também constroem o futuro que elas querem. E não só empresas, organizações, N outras, enfim. Acho que muda um pouco a visão, né? Eu me apaixonei pelo foresight por isso, assim. Você não fica esperando a coisa chegar e olhando as tendências, observando. Não, você ativamente propõe um futuro. Então, eu acho que isso também é uma coisa fantástica do foresight. É justamente a diferença entre ação e reação, né? Justamente isso, principalmente no mundo corporativo, dita muito, assim, quem sai primeiro, né? Opa, peraí, deixa eu dar esse primeiro passo aqui. Ah, mas não é certeza. Você, né, tem uma possibilidade aí de você tirar alguns tipos de insights e de resultados que efetivamente, né, nenhum dos seus outros concorrentes ou pares podem, né? Exato. Não, e esse ponto, esse gancho que a Ju trouxe e esses insights que você está falando são questões assim nucleadoras do foresight. Eu costumo na aula brincar, sobretudo nas aulas inaugurais do curso, a Ju deve lembrar, né? Porque o futuro, além de estar na moda, sempre todo mundo quis ter um olhar do futuro, né? Então, tem até termos que a gente utiliza na área. Por exemplo, futurismo. Tem muita gente que usa o termo futurismo, que é um termo incorreto. Por quê? Quem faz futurismo? A cartomante faz futurismo. O vidente está falando de futuro, né? E tem lá suas técnicas, a gente não vai entrar nesse... que para alguns pode até funcionar, né? Mas qual que é o papel da cartomante? Qual que é a diferença da cartomante pra gente? É esse ponto que a Joana está falando. A cartomante, o futuro está dado. O futuro já existe. O futuro, ele só está esperando você chegar até lá. O foresight, não. Uma segunda frase que a gente começa a falar do curso é que o futuro não existe. O futuro é vazio. O nosso futuro vai depender do que a gente está fazendo hoje, né? Daqueles caminhos, das nossas escolhas. A gente está aqui porque a gente fez escolhas em algum momento da nossa vida para estar aqui. A gente construiu isso aqui, né? Então, esse ponto eu acho que é fundamental ser retomado, né? No papel de um futurista. E quais são os insights, você falando, Caio, são múltiplos, mas a capacidade de você conseguir lidar num terreno que é móvel e você trazer maior segurança, mas você traz segurança não porque você está eliminando a incerteza, ao contrário, você está assimilando a incerteza como parte do seu trabalho, né? Então, os insights que você pode tirar partem das perguntas do objeto que você está querendo reconstruir. Por exemplo, a gente fala de grandes movimentos futuros que já estão encomendados. Por exemplo, para além do envelhecimento da população, a gente está vendo que, dada a pirâmide etária, a gente está vendo um encolhimento da população. As mulheres estão tendo menos filhos. Então, se nada for feito hoje, já está encomendado um cenário onde a população brasileira está encolhendo num ritmo mais rápido que a população mundial, né? O Brasil começa a encolher antes que vários países ocidentais, né? Isso é um baita drama e a gente vai ter que lidar com isso de alguma forma. A partir daí, a depender do setor da onde a gente está ocupando, isso traz consequências distintas. E eu tenho que repensar este cenário dentro de cada setor. Tem setor que vai ser muito legal, né? Setor médico, setor de cosmético, Isso não é um drama maior, porque as pessoas vão estar em busca, vão estar envelhecendo, vão estar em busca, né, da fonte da juventude eterna. E a universidade, como é que fica, por exemplo? É outro setor. Menos gente, menos alunos, como é que fica? Um evento muda radicalmente. Então, a forma como eu me posiciono, fazendo perguntas, levando em consideração aonde eu estou, para quem eu estou falando, vem insights completamente distintos. Sim, exatamente. Eu acho que
O exemplo que você traz, ele é excelente, principalmente porque a partir desse tipo de conhecimento, a partir desse tipo, né, de visão que você tem de um futuro, de como as coisas elas devem acontecer, você se prepara e você, ok, de que forma que eu vou observar esse evento que, né, vai acontecer, né? Tem quem chora, quem vende lenço. Então, né, há sempre essa possibilidade de, ok, como que você se adequa para efetivamente utilizar essa situação da melhor maneira possível, né, Juliana? Não, com certeza. E tem uma coisa que a gente sempre fala muito, as empresas, elas querem olhar para o futuro, mas também que futuro? Né? É um futuro próximo, é um futuro distante, ficam doidos atrás de relatório de tendência, né? Então, sai final do ano, é relatório de tendência dá com pau, todo mundo fazendo o seu, tal. Que no final das contas, assim, são relatórios que estão se repetindo há muito tempo, né? Porque grandes tendências, inclusive a gente fala muito disso nas aulas, tomam tempo para mudar, né? Grandes tendências não são hoje é uma e ano que vem é outra e ano que vem é outra. São movimentos que são muito grandes, que tomam muito tempo, são lentos e tal. Então, é muito interessante porque as empresas também querem um olhar para o futuro que não é bem para o futuro, né? São movimentos que já vêm acontecendo e que conforme eles vão se desenrolando, vão tomando outras formas. E uma coisa que eu acho que é muito interessante é quando todo mundo acessa os mesmos relatórios, todo mundo tem acesso às mesmas informações e provavelmente os insights vão ser muito parecidos, né? As tomadas de decisão vão ser muito parecidas e tal. E uma coisa que me encanta muito, assim, nas ferramentas que a gente tem no Foresight é que elas tiram você do mesmo, né? Daquele mesmo lugar onde todo mundo está habitando, nos mesmos insights, das mesmas ideias, das mesmas soluções. Então, esse exemplo que o Paulo trouxe, no envelhecimento da população, isso ligado a várias outras tendências, a vários outros movimentos, em vários outros setores, quando você começa a encaixar as coisas, então, tá bom, tem o envelhecimento da população, mas você começa a pensar em inteligência artificial junto com o envelhecimento da população, junto com uma população que o lifelong learning, por exemplo, então a gente tem o lifelong cast, então, o que isso significa para vários setores? Para o setor da saúde, para o setor da educação, para o setor... E aí você, quando entra com essa postura propositiva, que é o que a gente estava falando, ajuda a imaginar inúmeras possibilidades para essa rota. E aí já deixa de ser tomar aquele relatório de tendência como uma verdade, é isso que vai ser e ponto final. E você passa a usar como inspiração, claro, né? Tem pesquisadores ali estudando aquele assunto e tal, mas como parte de uma estratégia muito maior, né? Que está ali também dentro desse caminho de tomada de decisão e de vanguardista também. Empresas e corporações na vanguarda de movimentos, de reestruturação, enfim. Então, eu acho que abre possibilidades, assim, para a gente ver, de fato, inovação, né? Inovação disruptiva, de verdade. E, na verdade, é o seguinte, quando a gente pega isso e traduz lá para a empresa, ela está vendo o futuro por quê? Porque ela vai querer estar bem posicionada daqui 5, 10 anos. Kodak. Todo mundo lembra da Kodak, né? Eu falo para os mais jovens, eles não lembram. Kodak, os alunos da graduação. A Kodak, ela viu aquela ferramenta, não apostou, o mundo mudou e hoje ninguém ouve falar da Kodak, que era referência incontestável em tecnologia fotográfica. A gente tem exemplos recentes, a Nokia. Sim. A Nokia era líder de venda. Ela viu o smartphone e falou, imagina, o que é isso? O que é isso? Né? E a gente sabe que a Nokia está tentando se reposicionar o quanto pode, mas esquece. Tantas o mercado outras, virou... né? BlackBerry, Blockbuster, a gente tem... Poxa, tudo super atual, né? E Exato. são empresas que eram gigantescas, referências nos seus mercados e sumiram. Mas a gente também tem empresas como a Apple, Sim. que faz forecast, faz foresight. Quando, gente, um tablet, você não sabe que precisa de um tablet até você usar um tablet. Foresight é isso, você cria um serviço. Quem que vai ser o consumidor do futuro? Porque eu tenho que me antecipar, né? E já promover alguma coisa, né? L'Oréal Paris. A L'Oréal Paris, ela tem uma área de foresight muito consolidada na França, né? Como é que vai ser o mercado de maquiagem daqui a 10 anos? E ela sabe. Não é que ela sabe, ela é poderosa no mercado. Porque quando a Juliana fala de que tem escalas distintas, uma grande empresa fazendo foresight é uma coisa, porque ela movimenta o mercado global. Uma empresa menor tem lucros, ela se posiciona, ela pode virar isso abre caminhos, né? Mas o impacto primário é bem distinto, né?
A L'Oréal, por exemplo, fazer uma manipulação de maquiagens ultra personalizada, com pigmentos, com cores. Tá indo para isso. Não tem sem sombra de dúvida, tá indo para isso a coisa, né? Você escolhe a coisa, pede para imprimir, vai lá e pega a sua maquiagem com uma tecnologia, com uma qualidade incrível e com ultra personalizada, né? Então, tudo que a gente está fazendo, falando, está subordinado a uma coisa: que produto, que serviço que eu devo criar ou me reestruturar para oferecer para essa sociedade do amanhã que está encomendada já. E eu queria aproveitar o gancho que a Juliana havia mencionado antes, né? Começado a falar efetivamente, né? Que, olha, com a utilização dessas ferramentas, são esses os insights que a gente consegue ter. Efetivamente, quais ferramentas e metodologias um profissional que, né, quer trabalhar efetivamente aí nessa parte de foresight, ele utiliza para poder, né, desempenhar a sua função? O profissional de foresight, na verdade, ele se apropria de algumas áreas, ele parte das tendências, né, de mapeamento de sinais. Então, vários métodos já consolidados, né, matriz de incerteza, matriz non-anon, que outras áreas utilizam, né, porque eu só consigo entender a sociedade do amanhã se eu entender de fato como que está essa sociedade hoje. Sim. Eu tenho que ver como é que está lá na crista da onda. Como que a coisa está se desenrolando assim no mais moderno, no mais avançado, o que me permite antever, prever a partir do hoje. A partir daí, eu aplico todos esses insights, né, que relatórios de tendência dão, mas eles têm um horizonte temporal muito curto e estão preocupados com previsão, em acertar. O foresight ele usa isso e coloca dentro de cenários. Então, a grande metodologia, as grandes ferramentas de foresight para valer estão na área de cenários, né? Cenários planning, que a Shell utiliza, como que o mundo corporativo se apropriou, né? O Pierre Wack, que é um grande estrategista da Shell, em 73, ele viu que a coisa estava muito estranha no mercado. Os relatórios de tendências, né, Ju? Estavam falando que os preços de commodities devem conseguir estáveis. Ele falou, está muito estranho esse mercado, porque tá tendo guerra do Yom Kippur, está tendo... Bem, quer saber? Eu vou mudar, radicalizar. E ele criou um método a partir de matrizes, tentando controlar duas variáveis, e essas duas variáveis se comportando como que eu tenho cenários completamente distintos, né? E um dos cenários foi o quê? Que poderia ter um choque do petróleo, né? E tinha uma probabilidade muito grande disso acontecer, dado ninguém falava isso, nenhum relatório de tendência falava isso, mas era possível a gente ver aquilo. Igualzinho o Rio Grande do Sul, igualzinho pandemia. O Bill Gates tem um TED Talk maravilhoso falando sobre pandemia 2015, né? Ou seja, aplica isto, constrói um cenário. A parte diretiva da Shell olha para aquilo e falou, isso pode acontecer de fato. Saiu comprando no norte da África todas as jazidas de petróleo. Depois de 10 anos, a Shell se torna a terceira maior petrolífera do mundo, né? Isso é um case, assim, é onde surge o foresight corporativo. E qual que é a grande arma? Além dessa leitura incrível de ambiente, de tendência, do que está acontecendo. Cenários. E a partir de cenários, construir estratégia para cada um desses cenários. E conforme vai mudando o cenário, você vai mudando suas estratégias. Você está sempre no estado da arte. Você está sempre preparado para mudanças, está sempre antenado e sempre com um raio de ação muito rápido, que é o que importa, né, Juliana? Porque a gente vê algo, às vezes quanto tempo a gente demora para se locomover, né? Vem daquela tsunami chegando. Não é isso? Não, sem dúvida, assim, eu acho que é desafiador por um lado, porque requer coragem das empresas, assim, a gente, não sei como é a experiência do Paulo, mas eu tenho muito cliente que ousar requer coragem. E você falar de futuro distante é, de uma certa forma, ousar, né? Criar estratégia para um futuro distante, você movimentar a sua empresa, movimentar os seus esforços para isso, mas para aqueles que têm coragem, ao menos de tentar visualizar cenários, né? E eu acho que interessante é isso, a partir do momento que os cenários estão colocados, de certa forma aquilo parece possível, assim, então são futuros possíveis, né? É o que a gente sempre ouve também, o Jacques, a Joyce falando, né?
que do Jim Dator, tem que parecer ridículo, mas tem que parecer possível aquilo, mesmo que seja ridículo. E mesmo que o ridículo colocado ali pareça possível, aquilo dá um frio na barriga e de, puxa, você não estiver preparado para isso. Então eu concordo com o que o Paulo coloca aqui, de que os cenários são essa grande ferramenta do Foresight, porque eu, sendo pesquisadora, tenho um histórico de trabalhar com muitas ferramentas, muitas metodologias, e eu vejo muitas delas aplicadas ao Foresight, mas o momento de virada ali é quando você transforma isso em futuro, que você faz a partir dos cenários, e que você torna isso algo útil, que são as estratégias que você desenha ali no final. Então também de nada adianta você visualizar um monte de cenários e falar muito obrigada, ir para casa e ter pesadelo com aquele futuro possível horroroso que você não quer. Se você não tem estratégia, ou porque é um cenário desejável e você quer chegar até lá e como eu faço isso, né? E aí você vai envolver, é multidisciplinar, várias áreas, a empresa tem que estar comprada com isso, né? Eu acho que nenhum projeto de Foresight ele funciona se ele for de um único núcleo, ou se ele for olhando para um único objetivo ali, ele tem que... o time tem que abraçar aquilo, porque aí sim, de fato, você tem uma entrega que gera valor. Porque sem isso é uma entrega bonita, mas que não vai gerar esse movimento necessário, que aí sim é que está a riqueza do Foresight, é quando ele gera esse movimento, é quando ele gera essa... Né, todo mundo comprando a ideia e tendo a coragem e a ousadia para fazer ou aquilo virar verdade, ou evitar que aquilo aconteça, ou que aquilo de alguma certa forma prejudique a empresa. Finalizando a nossa conversa, eu quero aproveitar que você, né, obviamente falou aqui do Master da ESPM, quero puxar, Juliana, por gentileza, como uma aluna, né, desse Master, fala um pouquinho pra gente sobre não só, né, como que você está se tornando uma especialista em Foresight e como que é efetivamente, né, a sua realidade do curso, do Master em Foresight Estratégico e Design de Futuros aqui da ESPM. Eu, na verdade, foi acho que em 2017 que eu tive contato pela primeira vez com Foresight. E eu fiquei completamente encantada, assim, falei, cara, eu preciso estudar isso, eu preciso me especializar nisso. Eu, na época, eu estava prestes a começar uma pós-graduação em design estratégico, que abordou, de certa forma, algo de Foresight ali. E aí, não existia nada, nenhum curso, assim, Paulo sabe, até porque o motivo pelo qual eu vim fazer o Master aqui na SPM foi porque foi o primeiro Master que eu encontrei e pesquisando há muito tempo, e até já falava com professores que estão hoje dando aula na pós, já tinha tido contato e falado, vai vir alguma coisa para o Brasil, porque fora do Brasil, de fato, isso já tem mais maturidade, é uma coisa que agora a gente está começando a falar em outro nível, assim, sobre... Mas é mais estabelecido, né? Fora do Tá Brasil. se estabelecendo. Exato, fora do Brasil, sim. Agora, aqui isso está começando. E daqui a uns anos, não sei nem se vai ser caso de ter graduação em Foresight. Como você tem história, você vai ter estudo passado, você vai ter estudo de futuro. Imagino que seja super possível, assim. Eu sou super fã do Foresight em escolas, né? Como levar a ferramenta de estudo de futuro para alunos, para jovens, para que eles também tomem posse do futuro deles, né? E não fiquem à mercê ali de corporações e etc. decidindo o futuro deles. Então, a verdade é que quando abriu o Master aqui na SPM, eu achei super interessante, porque até abriu com um apelo de tendências e futuro, né? Então, ainda era um pouco olhando para a pesquisa, para a tendência, já trazendo metodologias de Foresight. E eu falei, ainda não é o que eu quero, porque eu quero uma coisa que seja muito específica para isso, que foi a primeira turma. Inclusive, eu até falei pro meu irmão, faz, porque vai ser legal, tal. E quando veio a segunda turma, que aí já mudou o nome, e aí foi para Master em Foresight, Design, etc., eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. E eu acho que tem esse desafio hoje no Brasil, né, para quem quer se especializar, de você ter poucas instituições. Então, assim, fazendo na da SPM, eu vejo o mundo de conhecimento que você precisa, porque foi o que o Paulo trouxe, é multidisciplinar, não só nas áreas envolvidas, mas no profissional que está trabalhando com Foresight. Você precisa ter uma série de metodologias, uma série de conhecimento, você abraça a pesquisa, mas você também abraça a estratégia, tal. Então, eu acho que a pessoa que está buscando isso hoje precisa encontrar, e foi o que eu encontrei, por exemplo, aqui no curso, um ambiente que te dá as ferramentas para você fazer isso, ou pelo menos te dá o caminho das pedras, porque muito vai vir também de prática, de trabalho, de experiência, de teste. Então, eu acredito que a gente está tendo hoje a possibilidade de conhecer pessoas que são muito boas, assim, renomadas mesmo na área, e está tendo um contato incrível. Então, ainda é muito nichado,
E eu acho que hoje esse é um momento super legal para quem quer trabalhar com isso, porque tá começando aqui agora. Então, quem vai entrar nisso agora vai pegar o começo de uma coisa que vai ganhar uma proporção enorme, já fazendo aqui um cenário, né, para o futuro do Foresight, futuro do estudo de futuro. Eu acho que vai ganhar uma proporção grande, de fato, assim, as empresas, e é o que o Paulo falou, o Rio Grande do Sul, quem previu? Né, assim, então, e cada vez mais isso vai estar presente. Isso foi o primeiro de uma série de outras coisas que vão acontecer e cada vez mais empresas, governos, órgãos multilaterais vão estar trabalhando em cima de cenários, vão trabalhar em cima de possibilidades e eu vejo que quem está com esse olhar agora vai ter um diferencial muito grande, mesmo que não vá atuar especificamente com Foresight, mas tendo isso para levar essas metodologias, ou pelo menos essa visão para outros lugares nas empresas, com certeza já tem assim uma série de ferramentas que vai permitir trabalhar com uma estratégia muito mais, acho que preparada e, enfim, conectada com as mudanças infinitas. Porque o Foresight ele vai obrigar você a olhar uma questão e fazer perguntas específicas. E quando a gente tem novas perguntas, a gente tem novas respostas, novos insights, né? E a partir daí você eleva a sua produtividade, você tem um olhar distinto para alguma coisa. E a busca por insight é o objetivo de todo mundo. É o que garante o emprego de todo mundo ter boas ideias. É disso que se trata, não é? Exato. E Paulo, como coordenador do curso, eu acredito, né, que você é um pouco suspeito para falar dele. O nosso objetivo nesse curso, como a Juliana falou, eu fico até feliz de dividir esse bate-papo com a Juliana, uma aluna muito querida e uma aluna que, de fato, ela tem a vocação de uma futurista, né? E qual que é a pegada desse curso? A pegada desse curso não é ser temático, não é um curso que eu estou trabalhando o futuro de alguma coisa, é um curso que ele é plural e ele é focado em metodologias. E cada aluno leva essas metodologias e faz o uso da forma como quiser, como lhe convier, né? A gente tem o preparo, a preocupação de fazer um futurista, uma pessoa sair daqui preparada para assumir consultoria em futuros, sem sombra de dúvidas. Mas ela pode, às vezes, simplesmente pegar esses métodos e levar para a área dela e revolucionar a partir dali, né? Sem dar um nome, às vezes, de cenários futuros, né? Porque ainda é nichado. É nichado. Mas também tem alunos que estão construindo áreas de Foresight, né? E se destacando em suas empresas. Porque isso é uma coisa que eu percebo. Quando a pessoa entende a mensagem do Foresight, acabou. A empresa implementa uma área. Quando o líder entende o potencial disso aqui, acabou. Implementa a área. A Ju estava implementando uma área, né, numa transição que ela estava fazendo recentemente, porque percebe a grandeza da coisa, que mora coisa nova ali, né, e tem que explorar coisa nova, né? Excelente. Paulo, Juliana, muitíssimo obrigado pela participação de vocês no programa. Muito obrigado por terem oferecido aí tanto tempo quanto o conhecimento de vocês para a nossa audiência. Espero que a gente possa ter novas oportunidades aqui no Lifelong Cast. Obrigada a você, Caio. Eu agradeço. Foi um prazer. A porta está aberta aí para chamar a gente, para a gente falar de Foresight, de eventos disruptivos que movem a nossa sociedade. Com certeza. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Lifelong Cast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa também. Eu fico por aqui, te vejo no próximo episódio.